Olá pessoal, na última aula nós vimos os princípios explícitos da ordem econômica na Constituição Federal, expressos no artigo 170 da Constituição Federal. Nessa aula nós vamos ver os princípios implícitos, aqueles que não estão diretamente relacionados, mas que estão implícitos dentro desse texto. E o primeiro que nós vamos ver é o princípio da subsidiariedade. E o princípio da subsidiariedade traz para a gente que o poder público ele não atua de uma forma total na economia. Ele trabalha só quando ele precisa atuar de alguma forma, trabalha de maneira secundária, só no que efetivamente ele precisa atuar. Ou seja, aquela ideia de Estado mínimo ou de mão invisível do Estado, na teoria do Adam Smith, e ele trabalha de forma então subsidiária ao mercado, à iniciativa privada dentro da ordem econômica. Então ele vai deixar o mercado se autorregulamentar e naquilo que ele precisa se intrometer, ele precisa criar determinadas garantias, ele vai atuar, tá? O papel principal reservado ao Estado é de agente regulador. Apenas em caráter excepcional ele vai atuar diretamente no mercado, tá? E aí, se ele atuar de forma diretamente, é só naqueles casos que são expressamente previstos na Constituição Federal. Já vimos aquela classificação do Eros Grau, em que ele trabalha como na forma de absorção, quando ele monopoliza uma determinada atividade, um determinado mercado, ou no sistema de participação, quando ele atua de forma paralela aos particulares, ele atua como se particular fosse. Tá? Outro princípio que a gente vai verificar é o da liberdade econômica. Então a liberdade econômica ela vai trabalhar na manifestação do ciclo econômico, onde nós temos a produção nas empresas, a distribuição, tá? A circulação dos produtos, nos mercados de bem e serviço ou nos de fatores de produção, e o consumo pelas famílias. Tá? Ele vai compreender duas espécies. A primeira é a liberdade da empresa, tá? Onde aquela liberdade, a livre iniciativa que nós já falamos nos princípios explícitos, a livre escolha de qual atividade uma empresa vai desempenhar e quais as formas como ela vai atuar no mercado para conseguir atuar nessa atividade. E também a questão da liberdade de concorrência, ou seja, a livre disputa de mercados. Então o Estado vai tentar garantir que os mercados não travem a entrada de novos concorrentes, para possibilitar uma melhoria, uma maior concorrência, melhora na qualidade dos produtos, ampla escolha dos consumidores, entre outros fatores. Tá? Então o Estado ele deve garantir que todos os agentes interessados possam participar do ciclo econômico dentro de um respectivo mercado, desde que cumpram determinadas normas estabelecidas pelo Estado e não pelo mercado ou pelos próprios concorrentes. Tá? Então a liberdade econômica ela vai ser limitada e ela vai ser mitigada também, regulada pelo interesse público. Então é o Estado que vai determinar a regulamentação ou não, e não o mercado como forma de bloquear, travar a ampla concorrência. Vai ser materializada naqueles requisitos que o Estado determina e que devem ser obrigatoriamente cumpridos para que a atividade possa ser desempenhada no mercado. E ainda vamos falar do princípio da igualdade econômica. Nem todas as pessoas jurídicas que atuam no mercado possuem a mesma força. Nós temos grandes empresas, nós temos pequenas empresas, e como garantir que todas essas tenham a possibilidade, essa liberdade de concorrência? Então o Estado acaba adotando algumas práticas para proteger essas pequenas ou médias empresas. E aí ela vai dar alguns incentivos tributários, alguns incentivos de crédito, algumas simplificações, como por exemplo, ao invés de pagar uma série de impostos discriminados, a pequena, a microempresa, a
empresa de pequeno porte, elas possuem uma simplificação no regime tributário, ou seja, elas podem optar pelo Simples Nacional, ao invés de pagar todos os impostos de forma discriminada. Então isso acaba criando uma forma de facilitação, e o valor dos impostos vai ser relacionado com a receita bruta anual que essas empresas conseguem oferir. Então isso acaba facilitando com que essas empresas atuem no mercado e possam concorrer com grandes empresas que já estão estabelecidas, tá? Então essas discriminações elas vão ter esse efeito de redução, simplificação ou até, em alguns casos, a eliminação de algumas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. Por exemplo, a microempresa individual, por ser muito pequena, ter um limite máximo de renda bruta anual de R$81 mil, então ela vai ter vários impostos eliminados. Ela vai pagar uma parcela fixa por mês, dependendo se a atividade dela é industrial ou não, para o Estado, independente da renda que ela oferir, desde que não ultrapasse esse valor anual de R$81 mil a título de receita bruta anual. Ok? Então isso acaba possibilitando a liberdade econômica, possibilita a livre concorrência e a livre iniciativa, que várias empresas acabem atuando e concorrendo no mercado, melhorando assim a qualidade do mercado. Ok, gente? Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver os 3 outros princípios que estão ligados, né, dentro dessa questão, dentro dessa característica de princípios implícitos na ordem econômica constitucional. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.